Olá, trabalhadoras, olá, trabalhadores. No podcast dessa semana do Informa Luta, uma entrevista com o juiz de direito João Marcos Bucchi, que lançou de maneira virtual, na semana passada, seu mais recente livro, Um Juiz na Era do Ódio. João Marcos Bucchi é juiz corregedor do Presídio Industrial de Joinville e crítico da política prisional do governo Bolsonaro Sérgio Moro, sugerindo o desencarceramento de detentos em tempos de contaminação pelo coronavírus. Nós estamos em contato agora com o Dr. João Marcos Bucchi, que é juiz de direito da comarca de Joinville e que lançou na noite de quinta-feira o seu mais recente livro, Um Juiz na Era do Ódio. Dr. João Marcos, qual o conteúdo desse livro? Que mensagem o senhor pretende passar, o senhor como defensor de direitos humanos, nessa era de ódio em que vivemos? Bom dia. Olá, bom dia a todos. O lançamento foi um lançamento peculiar, porque ele foi feito via online, né, em plataforma de rede social, porque o recomendável agora é que todos permaneçam isolados em suas casas, ao menos aqueles que assim podem fazer, né. Então, foi feito esse lançamento. Eu já havia feito há um tempo atrás, fisicamente, pouco tempo atrás, antes da pandemia chegar ao Brasil, mas esse livro é um livro de crônicas, né, na linha de que eu costumo escrever já, é um 7º livro de crônicas, e a característica dele é que ele foi desenvolvido a partir dos meus pensamentos, das minhas sensações no ano de 2019, quando eu percebi que o ódio e a intolerância estavam crescendo muito e todos nós estávamos sentindo. Eu, particularmente, senti diretamente atitudes odiosas em face da minha pessoa pelo simples fato de eu atuar como juiz da execução penal, ou seja, pelo fato de que eu tenho o dever, como servidor público e juiz, de trabalhar com relação às pessoas que estão presas, né? Uhum. E então esse simples fato fez com que eu sentisse ações muito concretas e próximas da minha pessoa de intolerância e ódio. Esse livro, então, ele reúne algumas crônicas a respeito de tudo isso que nós temos vivido nesse mundo e nesse país, e que talvez tenha chegado a um estado tão crítico e que nós nos encontramos hoje. Bom, doutor João Marcos, o senhor é um juiz garantidor da lei, dos direitos humanos, é um defensor do fim do encarceramento em massa. O senhor concorda quando se diz que o governo atual do Brasil está indo na linha contrária ao que o senhor imagina que seja a gestão do sistema prisional brasileiro? Perfeitamente. A política de Estado não é nova, né? Não é nova. A situação de colapso que o sistema prisional se encontra não é algo de poucos anos, é algo de algumas décadas que vem acontecendo. Mas, nitidamente, nesse último governo, o caminho adotado pelo ministro da Justiça é um caminho contra a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, que existiu e que nasceu em contraponto ao Holocausto, ao genocídio judeu. E o governo atual brasileiro tem uma política de superencarceramento, sem base científica, sem base na criminologia, e que naturalmente vai gerar mais violência e que todos nós sofreremos. É bastante lamentável essa política de colocar as pessoas nas prisões já superlotadas, sem um mínimo de estudo científico e tão pouco econômico, porque o resultado, o efeito para a economia disso, não há valores. O governo brasileiro, o Estado brasileiro, não tem condições de manter pessoas presas nos moldes legais com um mínimo de dignidade. Não tem, isso já é prova. E então, se eles vão por uma linha superencarceradora, significa que cada vez mais as pessoas morrerão como num campo de concentração. Bom, a gente está conversando com o Dr. João Marcos Bucchi, que é juiz de direito da comarca de Joinville. Dr. João Marcos, em tempos de pandemia pela Covid-19, o senhor acha que é necessário que esse processo de desencarceramento seja retomado?
Sim, o Conselho Nacional de Justiça, através do seu presidente, ministro Dias Toffoli, emitiu uma recomendação para todos os juízes do Brasil, a partir de dados científicos e a partir de contatos com o Ministério da Saúde, no sentido de que a população carcerária é uma das populações mais vulneráveis a essa pandemia e que, se ela for atingida, porque já é uma população naturalmente com baixa imunidade, pode vir a fazer com que os detentos, os 800 mil detentos do Brasil, passem a demandar leitos hospitalares já numa situação caótica. Então, o objetivo é distensionar o sistema, abrindo espaços dentro do sistema, abrindo galerias dentro do sistema para triagens, para separação de detentos eventualmente suspeitos de estarem contagiados. E isso só é possível a partir do momento em que detentos mais próximos da liberdade do cumprimento de suas penas sejam mandados para a prisão domiciliar, detentos que estejam em regime semiaberto, que já saem para trabalhar durante o dia e retornam à noite, que têm autorização para pernoitar em casa. E a partir disso, a partir dessa distensão, é possível abrir espaços dentro de unidades prisionais e é possível, então, seguir os protocolos sanitários no sentido de, primeiro, prevenir que o vírus não entre nas unidades prisionais e, segundo, se eventualmente entrar, imediatamente destacar e pegar aquela pessoa que está com sintomas, fazer uma separação e fazer os encaminhamentos médicos, o que atualmente não havia essa possibilidade. Então, a recomendação do ministro Dias Toffoli veio nesse sentido. O senhor percebe que, em nível de governo de Estado, aqui em Santa Catarina, já foi tomada alguma decisão nesse sentido? Sim, o Poder Judiciário catarinense tem atuado, em sua grande maioria, conforme a recomendação do Conselho Nacional de Justiça. Eu, particularmente aqui em diálogo com o Ministério Público, com a direção prisional, com a Polícia Militar, fiz análise de muitos casos, de pessoas sem periculosidade, pessoas que já saíam para trabalhar durante o dia e retornavam à noite, determinando então que elas passem a cumprir a sua pena domiciliarmente. A partir disso, galerias foram abertas, tanto no Presídio Regional de Joinville quanto na penitenciária, exatamente para possibilitar aquele protocolo, aquele fluxo de eventual detento que venha a estar infectado. Doutor João Marcos, o senhor é criador de um projeto dentro do Presídio Industrial de Joinville que chamava-se Remissão pela Leitura. Esse projeto ainda está em curso? Sim. A remissão pela leitura é também com base em recomendações do Conselho Nacional de Justiça, que já funciona aqui em Joinville desde 2013, em que o detento tem acesso a uma relação de livros das bibliotecas do presídio da penitenciária. Essa relação não tem censura, são livros de literatura clássica, popular, nacional e internacional. A partir dali, eles recebem o livro, leem nas suas celas, e em 20 dias, e nos últimos 10 dias do mês, fazem uma resenha, que não é uma prova, né? É um resumo muito breve do livro lido. Esse resumo é corrigido ou por professores da penitenciária ou por alunos do projeto ProLer da Universidade Regional de Joinville, e a partir do momento que a resenha é aprovada, ela é encaminhada à justiça, e eu, ao homologar, eu faço o abatimento de 4 dias de pena daquele detento que leu aquele livro naquele mês. Quer dizer que, por ano, ele pode ter 48 dias de pena abatidos com a leitura, com a literatura. Bom, nós conversamos então com o Dr. João Marcos Buck, juiz de direito da comarca de Joinville. Muito obrigado, doutor. Eu é que agradeço, obrigado. Eu peço a todos que é um momento de muita serenidade, é um momento de ouvir os meios de comunicação, que são os meios oficiais, que são os meios idôneos para se saber o que está acontecendo. Peço que se ouçam as autoridades, que permaneçam em isolamento social e que especialmente sejam solidários para com aqueles que não podem permanecer, ou porque são vulneráveis ou porque estão na linha de frente do trabalho. Sejamos solidários, que a gente vai conseguir sim passar por essa crise sem precedentes no mundo com o mínimo de traumas, e seremos uma nova sociedade, eu tenho certeza, a partir de agora. Muito obrigado, sucesso no seu livro Um Juiz na Era do Ódio.